compartilhar com você Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Algo que eu creio que todos nós resvalamos um pouquinho no que diz esse texto. Não dá para dizer assim, essa parte eu já passei e não resbalo mais. Eu creio que não, eu creio que é uma coisa bem... tem que ser lembrada todo dia e seguidamente a gente dá uma escorregada nisso. Diz assim, estou na linguagem de hoje. Desculpe, pastor, é capítulo 1, verso 19. Eu sempre esqueço. Tiago, ele fala de várias coisas nessa carta, nessa epístola. E ela é dita como universal, não específica para uma igreja. Ele fala dos ricos, ele fala de pessoas com preconceito, ele fala de pessoas que julgam, fala de vários temas nessa carta. E um desses temas que Tiago fala diz assim, 1:19. Lembre disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixe todo costume imoral e toda má conduta. Aceite com humildade a mensagem de Deus, que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Eu quero me deter mais sobre cada um esteja pronto para ouvir. E no texto, assim, na linguagem não de hoje, seja tardio para falar, né? Pronto para ouvir e tardio para falar, se não me engano. Eu acho que é isso, né? Saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É muito... parece algo tão simples, mas na realidade não é simples. Pronto para ouvir. Eu acho que nós temos que aprender muito a ouvir, né? Porque mal uma pessoa às vezes está acabando de dizer algo, nós já estamos entrando com a resposta, ou algum entendimento nosso, com alguma desculpa nossa, com algum achismo nosso. A gente tem que aprender a ter paciência, é um ato de aprendizado, uma aprendizagem, de ter paciência em ouvir o outro. Realmente ouvir. Você já passou por essa experiência de alguém falar contigo e você está aparentemente ouvindo, mas na realidade não está ouvindo? Todos nós, né? Os maridos sabem disso, as mulheres sabem disso, os filhos sabem disso e as mães sabem disso. Não é verdade? Você está ali até olhando para a pessoa, mas não está ouvindo a pessoa. Tá como nós brincamos assim, está no automático. O pastor reclama muito de mim nisso, porque eu sou distraída. E às vezes ele diz assim, várias vezes ele diz assim, mas eu te falei, tu não ouviu. Então é uma coisa muito comum nas nossas vidas diárias, de correria, ouvi, entendi. E tu tá ali envolvido com várias coisas e não ouve, na realidade não ouve. E de repente sai arrancando numa resposta, ou numa posição, numa palavra. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas nós fazemos exatamente o oposto. Nós somos rápidos no falar, né? A coisa se inverte com nós. Eu preciso ouvir e ter esse texto sempre na minha mente.
Porque a gente sai em arrancadas desnecessárias, porque nem ouviu exatamente tudo que precisava ouvir. E a outra parte tardio para se irar, para se irritar, né? Ali a palavra é forte, é irar, né? Se irritar, porque também Deus ele não opera quando o homem está irado, né? A ira do homem impede, uma palavreada mais simples, a justiça de Deus. Se a situação for mais complexa, digamos, de exemplos que eu falei aqui, quando estamos irados em nosso coração, Deus não pode fazer justiça. Porque nós tomamos uma posição de ira. Mas não é de ira que eu quero falar. Eu quero falar exatamente do aprender a ouvir e de ser tardio na resposta. Por que isso, pastora? Depois a gente se entende em casa, o marido diz isso para a esposa chama a atenção do marido, o marido chama a atenção da esposa, fica tudo bem. Para que aprender isso? Porque todas as coisas que nós fazemos, assim como hábitos, pegamos alguns hábitos, isso vai refletir na nossa vida espiritual, né? Se você não tem hábito de leitura comum de um livro, por isso que eu acho que as crianças têm que ter livros nas mãos, gostar de literatura de livros, porque isso vai levá-las também a gostar de ler a Bíblia, né? Se você não gosta de leitura, você também não vai ler a palavra do teu Deus. Então, hábitos desse tipo são importantes. O de ouvir antes de falar, o que vai influenciar na nossa vida espiritual? Como é que o Espírito Santo age? Ele não fala conosco? Se a gente não saber, né, não aprender, não educar nossos ouvidos para ouvir, nós também não vamos ouvir o Espírito Santo. Ou você acha que se você não está pronto para ouvir, como o Tiago chama de atenção no texto, nós vamos saber automaticamente discernir e ouvir e ter paciência de ouvir o Espírito Santo? Nós já vamos sair a mesma atitude que nós temos aqui, nós vamos ter com Deus, com o Espírito, com Jesus. Nós vamos sair rasgando com Deus em alguma situação, rasgando no sentido, estou usando uma palavra assim, sair daquele ímpeto de ter, por que tal, por que não respondo? Sem ouvir o que Deus tem para nos falar. E Ele usa o Espírito Santo para falar conosco. Como a palavra também fala conosco através do Espírito Santo. Então é um hábito que tem que ser continuamente buscado por nossas vidas. Não é? De primeiro ouvir, fala tudo, depois eu vou ouvir, vou refletir e vou te responder. É isso que acontece na nossa vida? Não, diariamente não. Com os nossos filhos, às vezes a gente mal deixa eles acabarem. A gente já está dando o veredito final. Porque afinal de contas, nós temos experiência, nós somos mais velhos, nós entendemos mais, nós temos mais idade, nós não sei o quê, nós não sei o quê. Isso não quer dizer que nós estamos certos. Não é? E às vezes a gente lida com o filho como se ele tivesse a maturidade que nós temos. Até com os pequenos. Os pedagogos, os psicólogos, os especialistas dizem que uma mãe, um pai, ele tem que se abaixar para falar, para ficar à altura da criança, para falar com ela. Não na posição que nós ficamos. Mas, se botar na mesma altura e falar, né, o que precisa, ensinar, corrigir, tudo mais, todas as coisas que precisam, para a criança ter um entendimento e essa posição de superioridade que às vezes a gente se coloca, não é bom. Já viu se Deus fizesse com nós isso? Só passa o dedo, lascasse em cima e a gente sentisse
Não, Jesus, ele se fez servo, ele se colocou numa posição igual a nossa de ser humano. Né? Se você parar e pensar, Jesus desce, se põe numa posição igual do homem, com todo o contexto da vida humana, e se iguala. Ele não se colocava numa posição superior. Ele entendia, tinha misericórdia, tinha amor, compreendia. Então, ouvir, aprender a ouvir, isso resulta só em coisas boas, dentro de um casamento, dentro de uma família, no trabalho, né? No dia a dia, com a vizinhança. Aprender a ouvir. Entender aquilo que aquela pessoa está querendo nos dizer. E agora eu volto à frase que eu comecei no início. Todos nós resbalamos nisso. Porque no momento que uma pessoa chega e diz algo para nós, a primeira atitude é o que eu chamo de o que Adão fez, o que é síndrome de Adão, síndrome de Eva, que é o se desculpar, ter uma desculpa pronta para aquilo que está sendo colocado na nossa frente. Se eu estou numa situação com meu marido, ele diz assim: Márcia, pá, vem me interpelar com alguma coisa, eu já estou pronta, com uma desculpa, para dizer o porquê eu fiz aquilo. Ah, não, eu fiz isso por causa disso. Ou por causa que tu fez isso, ou porque... E isso reflete com Deus. Reflete no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes o Espírito Santo quer nos mostrar coisas e falar coisas e a gente já fica armado. Às vezes ele não encontra em nós um ambiente para que ele possa falar conosco. Nosso coração está longe, as atividades do dia a dia nos consomem o tempo. A gente sempre está pronto só para falar e nunca ouvir. Mas Tiago adverte: seja tardio para o falar e prontos para ouvir. E a parte da ira nem se fala, né? Que a gente às vezes se esquenta muito rápido, toma atitudes com o coração quente, com aquele ímpeto que às vezes não seria necessário. Se a gente aprendesse uma regrinha tão básica: primeiro eu ouço, entendo e depois eu falo. Isso é tão sério que casamentos acabam, há grandes discussões num lar. Entre filhos, então, é mais sério ainda. Porque geralmente tem a parte de gerações diferentes. Então, quando um filho chega para nós, principalmente adolescente, ou até criança, não precisa ser adolescente, com palavreado diferenciado do nosso, com pensamentos diferentes do nosso, nos interpelando, porque a idade deles é vir com atitudes mais fortes, você não está pronto para ouvir. E muitos adolescentes são levados para fora de lares, seus amigos, melhores amigos não são os pais. Não que eu acho que pai tem que ser o melhor amigo só, não é isso? Mas eles têm que encontrar em nós a segurança que nós vamos estar apoiando eles em qualquer situação. Então, se você não aprender a ouvir, quando um filho chega para você, primeiro, ele não tem coragem de chegar. Segundo, quando ele abre a boca, você já sai com as suas experiências de o correto, o verdadeiro, que nunca erra. Então, ele não consegue encontrar em você alguém que ele possa falar.
A gente não consegue às vezes ouvir. A gente já vai caindo com as nossas teorias, com aquilo que nós cremos, não que nós cremos em coisas erradas, mas eu digo a importância do ouvir. Ouvir um filho quando vem. Sabe que vou entrar um pouquinho mais nesse que envolve, o ouvir envolve tantas coisas. A maioria das crianças que são abusadas, às vezes dentro da família, elas não falam. Então o ouvir é muito interessante, porque uma criança ela dá sinal que alguma coisa está errada. Um adolescente começa a dar sinais que alguma coisa está errada. Se ele chega para nós, sendo pequeno ou grande, e nós não temos tempo para ouvir, ou não damos a eles a chance de ouvir, nós perdemos muita coisa. E muitas coisas às vezes acontecem, daí você descabela, eu não sabia. Às vezes tem relacionamentos. A mulher está falando coisas, ou o homem está falando coisas, está dando sinais que alguma coisa não está bem. Através de palavras, através da atitude, do tom de voz, através de uma irritação que você não entende. Estão acontecendo coisas. Mas hoje em dia, as pessoas não têm mais paciência para ouvir. Abre o coração, pode falar. Mas fala, deixa eu falar. E depois tentar resolver os problemas. Então, essa frase de Tiago, queridos irmãos, lembre-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. Ela envolve todas as áreas da nossa vida. Nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho. Quando nós não fazemos assim, ó, peraí, fica quieto, deixa eu falar. É semelhança a você? Não, você já viu isso ou passou? É claro que sim. É lógico que sim, que a gente já fez isso. Não deixa nem a pessoa terminar a sentença, nem terminar e já barramos, porque nós já temos algo pronto para responder. Que nessa noite você comece a refletir sobre isso. Se a gente não aprender a ouvir, nós não vamos identificar o que Deus está falando conosco através do Espírito. Ou você acha que o Espírito vai ter que berrar? A palavra de Deus diz que ele é suave, né? Bom, suave é o teu ouvido. Que você possa, muitos problemas matrimoniais, de casamento, de relacionamento em família, eles tomam uma proporção muito grande pelo simples fato de um não saber ouvir o outro. De um não ficar com a boca fechada até o outro terminar tudo o que quer falar. Tudo. O Romeu fez o sinal, está entre amigos. Envolve tudo. Todas as relações nossas, até com Deus. Tem um versículo que diz assim, e tardio para falar, que diz assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca. A maioria conhece, e vigia a porta dos meus lábios. Também entra nessa questão. Entra de dizer bobagem, de proferir palavras que trazem dano, né? E uma série de coisas. Então é um hábito que tem que ser criado a partir de hoje. Quando o filho quer vir com uma história, escute. Através daquela simples história ali, pode ter outra coisa. Coisas acontecendo na escola.
coisas acontecendo que disseram não é para falar em casa, você não fala para a mãe. E uma mãe e um pai que estão ligados, eles pegam só deixando a criança falar. O que tu faz com o adolescente, gente? Quando você quer descobrir os rolos que às vezes eles se colocam, todos os adolescentes colocam, todos passam por essa fase. Deixa falar, dá corda no falar. Daí tu vai pegando pelas beiradas. É assim que os pais fazem com os adolescentes. Que a mãe tem filho pequeno, mas tem gente que tem adolescente, já foi adolescente também. Né? Todos nós somos. A gente deixa falar. Fala bastante. Porque eu estou aqui com as antenas ligadas. Pegando. Então aprenda isso nessa noite. A partir de hoje, eu vou procurar, eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar. Eu vou dar atenção a este fato que Tiago fala, irmão de Jesus, que eu preciso aprender a ouvir. Estar ligado, ouvir realmente o que a minha mulher fala, ouvir realmente o que meu filho fala, ouvir realmente o que o fulano fala, o patrão, amigo, colega, deixar ele falar. E depois, se precisar, eu falo. Se não precisar, você não precisa nem falar. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu atendi muitos anos. 31 anos de pastora, imagina. Quantas pessoas eu vi na minha vida. E eu sempre tive um hábito de deixar a pessoa falar. Porque ela só abre o coração, ela não abre nas primeiras palavras, nos primeiros instantes. Leva tempo para ela abrir, para realmente falar qual é o problema. Ela começa a falar de consequenciazinhas, mas chegar ao ponto do problema leva tempo. Porque os psicólogos, tu paga lá tanto por semana para um psicólogo, para sentar numa cadeira, e o psicólogo fica ali parado e deixa tu falar. Fala. Às vezes eles entram em alguns pontos. Mas as primeiras consultas são só de fala. Ele precisa chegar onde é o problema. Então nós precisamos aprender. Eu digo, eu preciso aprender. Eu tenho um hábito assim meio ridículo, nada a ver com isso, mas falando de hábito. Ridículozinho, né? Por exemplo, se eu vou até ali o mercadinho do Rangel, eu ponho cinto de segurança. E quando eu saio, eu também ponho cinto. É meio ridículo quem observa. Pô, é um pedacinho, uma distância, né, de cinto de segurança. Vou dar um cinto de segurança, que a maioria às vezes nem usa nem na cidade. Mas por quê? Porque é um hábito. Se eu deixar de usar um pedacinho aqui, eu vou começar a me acostumar a não usar o cinto. E daí quando eu estou lá no centro da cidade, eu vou estar sem cinto. E daí eu levo uma multa, porque eu não criei um hábito. Você entende? Às vezes eu paro ali, tiro o cinto, volto, sento, boto as coisas no banco do lado, e põe o cinto. Parece meio ridículo, um pedacinho até em casa. Não precisava nem botar cinto. Só nem pegar o documento do carro para ir. Mas é hábito. Quando você começa a quebrar, depois, assim, oração, a vida com Deus, a oração na madrugada, ou a hora que você quiser, ou acordar no meio da noite e em vez de ligar a televisão, pegar e orar. Criar hábitos. Ensinar para os filhos. Se você der livro para essas crianças, e hoje em dia temos literatura infantil ótimas, falando de Jesus, eles vão gostar de ler a Bíblia. Aos meus 6 anos de idade, eu ganhei minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje. Ana de Vias. Uma Bíblia de histórias, grossa, bem grossa, grande. Eu acho que a Renata deve conhecer, apesar de ser bem antiga essa Bíblia. Eu tenho
pintada daquela época. Tem algumas páginas que foram, né, danificadas, mas eu ainda guardei. Quando eu tinha 6 anos, gente, eu vou fazer 55 anos. Eu não tive coragem de me desfazer, não tive coragem nem de deixar meus filhos estragar, entende? É tempo, né? Mas porque me deram coisas para mim ler naqueles anos, que nem era comum isso. Eu ganhei de uma professora da escola dominical da Assembleia de Deus, que nós íamos umas 18 quadras mais ou menos, passava pela Federal, atravessava uma Federal, que é a 116, né? Que hoje tem muros e tal, não dá pra passar, só por, como naquela época não tinha. Para um bairro lá do outro lado, assistir a escola dominical no domingo de manhã. Às 13 iam. Às 13 gurias. E aquilo criou um hábito de eu amar ler, de eu amar a palavra, e de ela ter uma importância muito grande no dia a dia. Mas alguém me ensinou, alguém fez eu gostar. Então, papais novos aí, em vez de dar eletrônicos, não sei quem, e deixa ele em meio de livros. Eu sei que a tecnologia avança e eles têm Bíblia no celular, eu entendo isso. Mas tem coisas para eles conhecerem Jesus na linguagem deles. Criar hábitos. E você, que gosta às vezes tanto de saber tantas coisas de fulano, ciclano, de não sei quem, né? E às vezes passa horas em frente de coisas que não acrescentam nada. Pegue isso aqui, ó. Se você já conhece a outra leitura, a outra linguagem, é muito bom ter essa aqui. Eu já falei várias vezes. Ela é compreensível demais. E qualquer coisa que ela saia um pouquinho, você conhece a outra. Ela é muito boa de ler. Hebreus, livro difícil. Coríntios não é mais, digamos, alguns têm dificuldade de compreensão. Zacarias e outros livros mais. Leia, mas não leia um versículo só. Essa história de ler só um versículo e ficar meditando é boa? É boa. Claro que é boa, leia a palavra de Deus. Mas leia mais. Pegue o livro inteiro. Ainda mais esses livros pequenos. Pega a essência. Saiba as coisas sobre Jesus. Conheça o teu Deus. Conheça aquilo que Ele deixou. Aí eu não entendo, e eu acho impossível alguém pegar esse tipo de Bíblia e não entender. A não ser que você odeie ler e nunca foi alfabetizado, ou sei lá o que é. Porque é uma linguagem simples, diária, nossa, pode ver que eu leio. Eu li que vocês entenderam, não precisa nem de explicação. Lê, entende. Não é aquela linguagem mais difícil. Rebuscada, erudita, mas difícil, né? Como eu e a Carol andamos pegando em alguns livros aí. Às vezes tu tem que parar, eu leio, para estar entendendo o que o cara quer dizer. Amém, queridos? Você sai daqui com compromisso. Eu queria fazer uma coisa que eu costumo não fazer. Acho que eu costumo não fazer, não sei. Olha aí para o seu marido. Se você tem do lado, temos 1, 2, 3 casais aí. 1, 2, 3, 4 casais. E diga para ele, de verdade, com sinceridade: eu vou te ouvir. Eu vou deixar você falar. Ah, pastora, a mulher fala demais. Mas se você quiser conhecer a tua mulher, você vai ter que deixar ela falar. E não põe no piloto automático.
Porque a gente sabe quando está no piloto automático. Você vai ver que quantas coisas não precisavam acontecer, quantas rosquinha, briguinha, discussão, empurramento, e um vira de um lado, outro tanto no inverno, não dá nem para virar para um lado ou para o outro, tem que durar bem agarrado, né? Lá no frio, não tem, eu que brinco, não tem coisa mais quente que o corpo. Coisa bom cobertor de orelha. É verdade isso, né? A Bíblia fala isso, ó, sou eu, né? Se for só um, como é que vão se aquentar? Né? Fala isso. E entenda, se abaixe quando seu filho vem meio murchinho, que você vê que a coisa não está boa, se abaixe, ouça ele. Olhe nos olhos e ouça. Vós, mães aí, aprenda a ouvir. Põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Deixa a pessoa falar. Amém? E eu vou te dar só mais uma dica. Existem assuntos na vida que são polêmicos. Nós temos essa regra lá em casa, né? Existem alguns assuntos polêmicos na nossa vida. Que é tipo assim, falar de mãe, de sogra, do cunhado perturbado. Esse tipo de coisa que envolve mais amplidão, sabe? A família mais. Sabe? Sabe o que a gente tem desde que casou? Assunto polêmico não se toca. Vamos deixar assim, porque cada família tem o seu. Né? Então, tem as brincadeiras, né? A gente brinca muito com a família do Fernando. Ele brinca demais com a minha. Mas, assuntos assim, sabe? Quando fica a coisa meia... tua mãe, ou teu pai, ou teu não sei o quê. Não entre em polêmica. Porque isso não vai mudar nada. Né? Não vai mudar. Minha mãe é assim, vai ficar assim, vai morrer assim. O outro fulano vai ser assim. Não pode interferir dentro da minha casa. Não pode criar uma discussão dentro da minha casa. Às vezes estão lá nos cafundó, nem estão aqui. Vocês ainda tem todos os parentes aqui, né? Os outros estão longe. Tem bom e ruim desse lado. Mas criem assim, coisas onde existe uma grande polêmica que envolve outras pessoas. Não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena, gente. Ficarem discutindo. Não vai mudar. Amém? Então nós aprendemos hoje que eu vou ouvir, aprender a ouvir, porque senão não vou conseguir ouvir o Espírito Santo. Vou procurar ficar com a boca fechada. Como isso é para nós, misericórdia. Ué. Ô, Tiago, chegado, ué. Como é para nós. E saber que isso vai trazer benefícios para a nossa vida, se a gente criar esse hábito. Daqui a um tempo você vai dizer, pastora, eu fiquei tão mais calma, como assim eu ouvi? Que bom. Vamos aprender juntos. Que todos nós resbalamos nisso. Né? A não ser que você seja mudo ou surdo. Mas ninguém quer. E assim a gente tem que orar para você voltar a ouvir e ela falar. Amém? Vamos ficar em pé? É muito importante a família. Por mais que pai, mãe, a gente casa de forma ou outra família, né? E essa pessoa ela vai ficar do nosso lado. Nós mulheres temos uma ligação muito forte com os nossos filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Os filhos um dia vão embora e fazem suas vidas. E nós, como somos cristãos, não existe para nós outro casamento.
Nós que casamos dentro do conhecimento da palavra, Samuel vai ter que ter a Carol pro resto da vida, até que a morte separe, e pronto, acabou. A Dani, o Leandro, eu, o Fernando, o Mário, o Sandro, e os demais aí, Renata e Elcio. Não adianta, gente. Tem que aguentar firme, dominar, ver o que a palavra diz. É essa pessoa que vai ficar contigo. Porque tu pode dar a vida pelo filho, tu vai dar, se tivesse que dar, tu daria. Mas um dia ele tem que fazer a vida dele, ele vai embora. Mesmo que ele fique na mesma cidade, a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, e forma outra família. E quem vai ficar do teu lado é esse homem que às vezes tu não consegue ouvir agora. Mas quando tiver velho, meio gago, com algum tipo de probleminha, o que não, Deus queira que nós não passamos, e você vai aguentar as manias. A minha filha disse assim, não sei como a mãe aguenta as manias do pai, eu não sei como o pai aguenta as manias da mãe. É porque estão 31 anos juntos, conhecemos. Ah, só vocês dois entendem mesmo essas manias de vocês. Não. Como o Fernando brinca, eu sou mais dele do que a minha mãe. Minha mãe ficou comigo com 23 anos, ele está com 31 comigo, então, né? É essa pessoa que vai estar do teu lado. Os filhos vão embora. Mesmo que a gente continue se preocupando, amando, querendo, mas eles vão embora. Às vezes voltam, né, Gessi? Voltam com o pano junto. Mas ainda assim, mesmo voltando, eles vão ter a vida deles. Não são mais crianças. Então dê a mão para o seu marido aí. Entenda que essa aliança que você fez, eu já nem digo que é que tem a morte e separa, eu digo que é eterna, porque os dois vão subir. Não vão subir como marido e mulher, é claro. Não estou criando uma heresia aqui. Mas eu duvido que você não queira que ele suba. Não imagina no céu sem meu pretinho lá mesmo, que ele não seja meu marido. Tem que falar. Então, gente, aprenda certas coisas logo. O que fazer quando ele vem? O Espírito às vezes quer falar conosco, que a gente não consegue nem ouvir. Nós te desejamos. Deixe para o Espírito Santo te ensinar. E toma posições de mudança. Talvez a mulher ou o marido que não esteja aqui nessa noite vai te estranhar. Se você deixar ele falar, se você ficar escutando, vai pensar que você engoliu a língua. Mas vai dar um bom resultado. Às vezes nós mulheres reclamamos que os homens não falam. Mas eu acho que eles não falam porque nós não deixamos eles falar. Paizinho querido e amado,